Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar aqui sobre os questionamentos, ou seja, sobre as perguntas das quais é necessário que se tenha uma resposta satisfatória que possa trazer esclarecimento para as pessoas. Porque quando não sabemos alguma coisa, perguntamos para sabermos, para ficarmos esclarecidos daquilo que devemos saber, daquilo que queremos saber. Então, nas Escrituras existem algumas perguntas que são feitas. São várias. E dentre elas, eu vou falar aqui hoje sobre uma questão, sobre uma pergunta que é feita. E essa pergunta é: para quem iremos? Sim, no mundo de hoje existem muitas ou muitos homens ou religiões ou seitas para as quais podemos ir. Mas será que isso é certo? Ir para esses homens, essas religiões, essas seitas? Hoje você vai entender essa questão, porque essa pergunta que foi feita, que daqui a pouco eu vou ler qual é, ela já foi respondida. De forma que, se ela foi respondida da forma certa, correta, para que tanto você como eu hoje não tenhamos dúvida disso. E sim só certeza e convicção, para que assim possamos saber para quem possamos ir hoje. Porque infelizmente hoje existem muitos, para quem muitas pessoas estão indo, só que esses para quem as pessoas estão indo não têm a palavra de vida eterna que elas precisam. Então, essa pergunta de hoje vai esclarecer sobre isso. Então eu vou ler aqui o texto onde essa pergunta está, onde esse questionamento está. E esse texto está aqui no Evangelho segundo João. E está escrito assim: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Então essa é a grande questão. Para quem iremos? Para quem você pode ir hoje? Para quem eu posso ir? Para quem a humanidade, de forma geral, pode ir hoje? Para quem iremos? Será que temos que ir para Moisés? Para Maomé? Para Buda? Para o diabo? Para o anticristo? Para alguma religião? Alguma seita? Alguma heresia? Será que temos que ir para algum homem ou uma mulher? Será que temos que ir para algum deus como Zeus, como Dagon, Nisroque, Astarote, Diana dos Efésios, deuses gregos, deuses de Roma ou do Egito, ou será que quem for? Será que temos que ir para algum desses? A resposta é não. Não devemos ir para nenhum desses. Por que não devemos ir para nenhum desses? Que aparentemente são deuses bons, digamos assim, que tem alguma... Será que eles têm alguma coisa para dar? Alguma proposta, algum bom resultado para a vida de alguém? Alguma filosofia, um modo de vida? Que talvez as pessoas se deixem enganar por isso e são levadas e são enredadas por esses deuses. Mas nenhum deles tem palavra de vida eterna. Por isso é que não devemos ir para nenhum desses. E a resposta para essa pergunta
para quem iremos? Está aqui. Está aqui no texto. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. Isso significa que é para Ele que nós devemos ir, com certeza, com confiança, com convicção, para que possamos tomar posse dessa palavra de vida eterna, se apossar dessa vida eterna, que Ele dá para todo aquele que nele crê. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele tem as palavras da vida eterna. É para Ele que nós devemos ir. Não podemos se enganar e não podemos se deixar ser enganados por ninguém. Porque na face da terra, onde nós vivemos, não existe nenhum outro nome dado pelos homens, pelo qual importa que tenhamos salvação ou vida eterna. Apenas e unicamente por Jesus é que podemos ter isso em nossas vidas, para sempre. Ele veio para trazer isso, para trazer essas palavras de vida eterna. Então é por isso que nós devemos ir para Ele e para mais ninguém. Só que infelizmente hoje a realidade está mostrando que as pessoas, ou a maioria das pessoas, não estão indo para Jesus. Pelo contrário, estão fugindo dele. E estão indo para religiões, seitas, heresias, para homens comuns e normais, como eu e você, sujeitos aos mesmos sentimentos como eu e você, homens carnais, terrenos, homens perecíveis. E é assim que caminha a humanidade. Então, a maioria da humanidade hoje está se afastando daquele que tem as palavras da vida eterna. Isso quer dizer que elas não vão ter vida eterna. Elas vão morrer, perecer. E não vão alcançar a vida eterna. Esse é o grande erro da humanidade. Mas ainda há tempo de corrigir esse erro. Ainda há tempo de se purificar desse erro, de escapar, de sair fora desse erro. Ainda há tempo de mudar o rumo da vida, dar um giro de 180 graus e todos irem para Jesus, porque Ele que tem as palavras da vida eterna. Então essa é a resposta da questão. A questão já foi respondida, só que muitos ainda não se deram conta dessa resposta. Não entenderam essa resposta. E por isso não conseguiram ainda ter a vida eterna em Cristo. Então é preciso entender isso, essa questão. Porque essa pergunta já foi respondida. Só que muitos hoje não sabem essa resposta ainda. Mas é preciso que essa resposta seja dita cada vez mais, que é Jesus que tem as palavras da vida eterna. Por isso, é para Ele que nós devemos ir, com avidez, com vontade, com espontaneidade. Da nossa parte, tem que ser assim. Então, todos têm que fazer isso hoje. Não siga o exemplo daqueles que abandonaram o Senhor Jesus, foram embora, não quiseram mais andar com Ele. E assim, por tomarem essa atitude, perderam aquele que tinha as palavras da vida eterna, não quiseram mais saber dele. Foram embora, cada um para o seu caminho. Então, para que você não cometa esse mesmo erro de seguir outros caminhos, como se você pensasse que todos os caminhos levam a Deus, que é uma mentira, porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É por isso que Ele tem as palavras da vida eterna para você. Se você quiser
ter essas palavras da vida eterna na sua vida, você tem que ir para Jesus. Todas as pessoas que estão vivas hoje nesse mundo têm que ir para Jesus. É hora de todos começarem a olhar para Cristo Jesus. Porque Ele é o autor da nossa redenção. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele a quem Deus enviou para salvar os pecadores. E muitos já foram salvos por Ele. E todos esses que já foram salvos por Ele têm em si mesmos a palavra da vida eterna para sempre. E essa vida eterna nunca vai sair deles, nunca vai ser retirada, eles nunca mais vão perder isso em tempo algum. Porque eles estão com as suas vidas enraizadas profundamente em Cristo Jesus, que para a vida de todos eles é a videira verdadeira. Então essa é a verdade. Essa é a questão que você tem que entender. A resposta dessa pergunta, você tem que se inteirar dela, você tem que conhecer. Você tem que conhecer aquele que tem as palavras da vida eterna, que é Cristo Jesus. Quando você tiver essa intenção, essa vontade de querer conhecer o Senhor Jesus, Ele mesmo vai falar com você, vai se manifestar em sua vida, vai se revelar a você como o único que tem as palavras da vida eterna que você precisa hoje. Não se enganem com homens, nem com os caminhos que existem por aí, porque para você, um caminho aos seus olhos pode parecer perfeito, mas o final desse caminho pode ser morte, e morte definitiva. Mas em Cristo Jesus existe uma garantia para aqueles que quiserem o seguir, para aqueles que quiserem viver piedosamente nele. Existe uma garantia de vida eterna. Ele é que faz isso. Então tem que ser do interesse de cada um querer vir para Jesus. Eu posso aqui te incentivar, te encorajar, te estimular a fazer isso, mas a decisão pessoal tem que ser sua, de querer ir para Jesus para ter vida, para ter as palavras da vida eterna em sua vida. Então, quando Pedro respondeu essa questão, ele tinha razão na sua resposta. Ele não poderia ir para mais ninguém. Seria inútil ir para mais ninguém. Seria inútil ir para alguém. Não teria eficácia alguma. Não teria importância alguma para se ele fosse para alguém. Ele ia perder o seu tempo, a sua vida. Porque ele reconheceu, quando deu essa resposta, que só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. E espero que você reconheça isso hoje também. Que só Cristo Jesus tem as palavras da vida eterna para você. Então não se engane mais. É hora de olhar para Cristo Jesus. Quando você olhar para Ele, você vai iniciar a sua vida em Cristo. E Ele vai te guiar a toda a verdade. Todos os dias Ele estará te guiando, passo a passo, dia após dia, para que você possa, enfim, um dia tomar posse da vida eterna. Porque, segundo a sua promessa, haverá novos céus e nova terra, nos quais vai habitar a justiça. E é nesse lugar que você vai herdar a vida eterna. Porque a sua herança está reservada para os novos céus e a nova terra. Então essa é a garantia que você nunca vai perder, mas você vai alcançar isso aí. Isso é algo certo para todo aquele que crê em Cristo Jesus hoje. Então, eu espero que essa questão de hoje você possa entender, porque a resposta é simples demais. Só Cristo Jesus tem as palavras da vida eterna. E não há engano nisso. Pelo contrário, isso é que te dá certeza e convicção para sempre, para que assim você possa viver em Cristo Jesus. Toda a humanidade precisa
de Jesus, precisa viver em Cristo, precisa dele. E espero que a humanidade se dê conta disso. Ainda há tempo de reconhecer isso, de viver em Cristo Jesus. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para alguém acordar, para alguém ser esclarecido, para alguém entender essa questão. Que é simples demais entender isso. Então eu espero que isso possa servir para alguém. Pode ser você ou pode ser outra pessoa. Mas o importante é que saibamos, para que possamos nos conscientizar de que só Jesus tem as palavras da vida eterna. Então essa é a mensagem de hoje para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.